Olá, gente! Estou aqui online no Facebook e no Instagram. Estou aqui nas duas plataformas. Vou tentar interagir com todos. Oi, gente! Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo certo? Tá me dizendo aí. Tudo ok? Vídeo? Sim? Oi, Carol. Tudo bem? Laís? Ah, que ótimo, gente. Ótimo! Gente, feliz que vocês estão aqui me assistindo. É o seguinte, hoje eu vou falar sobre como priorizar suas atividades, ok? Eu tenho pedido muito, recebido muitos pedidos, muitas mensagens de clientes, de ex-clientes, de amigos, pedindo para falar sobre como priorizar as atividades, né, do dia a dia, da semana, que às vezes a gente fica nesse furacão de tantas coisas a serem feitas que a gente acaba se paralisando e não fazendo nada, né? Bom, eu já vou começar, já dei uns minutinhos aí pro pessoal entrar. Gente, então é o seguinte, vamos lá ao lado prático, porque meu negócio é priorizar quem chegou no horário. Aqueles que não conseguirem participar, vai ficar 24 horas no ar. Vai ficar 24 horas no ar a live. Nossa, só gente linda que tá entrando aqui hoje. Que gracinha, tô amando. E é o seguinte, vamos lá, gente, agora que todo mundo tá aí, vamos falar sobre como priorizar suas atividades. Existem várias maneiras de se fazer isso, como a gente priorizar. Eu sei que, né, grande parte das que estão aqui tem vários papéis, várias atividades que realiza, né? Muitas têm filho, como eu, às vezes mais de um, né? E eu sei que existe essa grande dificuldade da gente se organizar, né? De uma forma efetiva, que a gente possa fazer mais coisas em menos tempo, ok? Gente, então é o seguinte, hoje eu vou falar sobre algumas ferramentas que eu gosto muito de usar e que eu uso na minha atividade, no meu dia a dia, tá? Nas minhas atividades. Então, bom, é o seguinte, hoje é o primeiro dia de fevereiro. Quero saber como está a expectativa de vocês para este mês, né? A gente fez as nossas promessas de Réveillon, de final de ano, alguns dias atrás, né? E aí a gente passou por janeiro, meio que a maioria muito batido, assim, sem muito saber pra onde ir, né? Tem muita gente que fica, Tati, eu tô igual um peru tonto aqui, andando pra tudo quanto é lado, não sei pra onde ir. E aí, vocês já implementaram algum das suas promessas de Réveillon na sua rotina? Porque é isso que faz com que a gente realmente realize o que a gente se prometeu, né, a cumprir. Então, gente, hoje eu quero falar pra vocês sobre uma maneira muito simples de vocês priorizarem as atividades de vocês, tá? Bom, a técnica, ela é muito, muito tranquila de ser realizada. Muito simples mesmo, tá? Então, vocês que estão aí me assistindo, gente, eu quero convidar vocês a pegarem um papel e uma caneta, ou um lápis, enfim, pra vocês já irem colocando a mão na massa e já irem realmente fazendo, porque às vezes a gente assiste aqui as lives e, deixa pra depois e a gente nunca faz. Então, eu quero convidar vocês a pegarem um papel e uma caneta e já irem fazendo junto comigo, tá bom? A atividade. Então é o seguinte, peguem lá um papel em branco
tá bom? E uma caneta. E eu quero que vocês coloquem as atividades de vocês no papel. Então, quais são os principais papéis que você tem hoje na sua vida, tá bom? Quais são os principais papéis que vocês têm hoje na sua vida? Então, eu vou dar o exemplo da Tatiana Reis, tá bom? Então, a Tatiana é profissional, a Tatiana é mãe, a Tatiana é esposa, a Tatiana é um ser humano, né? Eu mesmo sou eu. A Tatiana é amiga, é filha, é irmã, é tia, enfim. Tenho diversos papéis na minha vida, como todos vocês, tá bom? Quero que vocês coloquem aí quais são, pelo menos, os 3 principais papéis que vocês realizam na vida de vocês, tá? Escrevam aí no papelzinho quais são as 3 atividades que são mais importantes e prioritárias na vida de vocês atualmente, tá bom? Escrevam, já vão me dando aí notícias, se vocês escreveram. Então, coloquem aí no papel, gente, os papéis que vocês realizam, né? No papel físico, os papéis que vocês realizam na vida de vocês. Então, a primeira parte é essa, a gente definir os papéis. Eu gosto muito de definir por áreas. Então, eu defino minha área pessoal, a minha área profissional, a minha área familiar e a minha área espiritual, por exemplo. Tá bom? Eu gosto de fazer assim, mas existem várias formas de serem feitas. Então, eu perguntei os principais papéis, porque vocês já sabem quais são os principais, as suas principais atribuições. E isso já dá para vocês uma clareza do que você precisa focar na sua vida, tá bom? Durante as suas semanas e os seus dias. Depois que vocês escreveram os papéis, definam a data. Então, vamos dizer, vamos dizer que a gente está falando da próxima semana, ok? Pra gente trabalhar de uma forma efetiva, que vai funcionar para vocês. Então, a gente está trabalhando com relação à próxima semana. Então, vamos dizer que a próxima semana começa no domingo, dia 3, e termina no outro domingo, dia 9, tá? Então, definam aí, delimitem o período a qual vocês estão falando sobre, tá bom? Então, de 3 de 2, né, do dia 3 do 2 até o dia 9 do 2, vocês vão colocar lá as atividades. Então, delimitem o período em que vocês estão falando sobre, tá certo? E agora, eu quero que vocês delimitem, dentro desses papéis de vocês, quais são as atividades que vocês precisam realizar na próxima semana, tá? Então, entrem aí nesses papéis que vocês colocaram. Pode ser, como eu disse também, tá? Para quem tá me acompanhando e não tá escrevendo, vocês colocarem, por exemplo, papel pessoal, papel profissional, papel familiar, papel social e papel espiritual. Vocês podem usar esses 5. Dentro de cada uma desses papéis, coloquem todas as atividades que vocês precisam fazer durante aquele período. Então, do dia 3 do 2 ao dia 9 do 2, quais são as atividades dentro de cada um desses papéis que eu preciso realizar nessa semana, tá bom? Escrevam aí, escrevam pelo menos uma atividade que vocês precisam realizar dentro de cada um desses papéis. Da sua vida pessoal, profissional, familiar, social e espiritual. Depois que vocês escreveram pelo menos 3 atividades em que vocês precisam realizar na próxima semana para cada um desses papéis, eu quero que vocês retomem esses papéis macro. Dentro de cada um deles, que vocês enumerem as atividades. Então, dentro do seu papel pessoal, vamos lá, vocês escreveram diversas atividades. Dentro dessas atividades, enumere-as da mais importante para a menos importante, tá bom? Então, dentro do seu papel pessoal, coloca lá 1 mais importante, 2 mais importante, 3, 4, 5. Vai enumerando do mais importante para o menos importante. Faça isso para o seu papel pessoal, para o seu papel profissional,
para o seu papel familiar, para o seu papel social e para o seu papel espiritual, tá certo? Dentro de cada um desses papéis em que vocês escreveram as atividades que vocês precisam realizar durante a próxima semana, enumerem pela ordem de importância de cada um deles. Então, dentro do seu papel profissional, das atividades que você elencou, que você precisa realizar, né, que você precisa dar foco na próxima semana para resolver, de qual delas é a mais importante, em primeiro lugar. Depois coloca em segundo lugar, qual que é a mais importante. Em terceiro lugar, qual que é a mais importante. Em quarto lugar, qual que é a mais importante. E assim por diante. Vá definindo prioridades para essas atividades, ok? Dentro desses papéis que vocês estão realizando. Então, gente, a primeira coisa, vou recapitular. Primeiro, vamos definir os papéis que são os mais importantes e os que vocês mais são ativos dentro da sua vida, ok? Definidos os papéis, defina as atividades, tá? Para dentro de cada papel desses, quais são as atividades que vocês precisam realizar na próxima semana. A gente está falando aqui da próxima semana, que seria do dia 3/2 ao dia 9/2, de domingo a domingo, ok? Bom, depois que vocês definiram os papéis mais importantes, tá? Depois que vocês, dentro de cada um desses papéis, definiram as atividades que precisam ser realizadas na próxima semana, vocês vão retomar cada um desses papéis macro e vão enumerar as atividades por ordem de importância. É muito simples, ok? Bom, dessa maneira, vocês vão conseguir visualizar exatamente quais são as ações que vocês precisam dar foco primeiro na semana de vocês, tá? Quando vocês estiverem lá visualizando as atividades que vocês precisam fazer e depois de ter enumerado cada uma delas, vocês vão saber exatamente por onde começar. Então, vocês podem, por exemplo, definir que as atividades que estão numeradas com o número 1 de prioridade, vocês podem fazer no primeiro dia da semana. As que estão numeradas com 2, no segundo dia da semana. Enumeradas com o número 3, por importância 3, vocês vão fazer no terceiro dia da semana. E assim por diante. Mas, dessa maneira, enumerando as atividades e sabendo exatamente quais delas são as mais importantes para serem realizadas naquele período, vocês vão ter clareza do que fazer primeiro, ok? De quais atividades vocês devem fazer primeiro. E isso vai facilitar muito o processo de vocês de priorizar suas atividades. E principalmente de fazer mais em menos tempo e de ter a sensação de que vocês estão realmente terminando o dia de vocês com o que é importante ser realizado, tá? De forma efetiva. Alicia, sobre as atividades que são agendadas. Bom, aí a gente precisaria falar sobre o planejamento semanal, né? Que eu sei que é uma atividade que você sabe de qual a gente está falando. E para os que não sabem, é a gente enxergar a nossa agenda, né? De uma forma ampla, em que a gente consiga enxergar todos os dias da semana e todos os horários, tá? Bom, é importante a gente ter essa agenda semanal, como a Alicia tá me perguntando. Por quê, gente? Porque quando a gente consegue enxergar todos os dias da nossa semana e todos os horários que a gente tem, a gente vai colocando os nossos compromissos. E dentro disso, dentro desse planejamento semanal, quando a gente tem esse planejamento pronto, tá bom? Fica muito mais fácil a gente incluir essas atividades prioritárias na nossa agenda. Ok, Alicia? Então, se você já tem o seu planejamento semanal, maravilha, porque você vai conseguir incluir essas atividades no tempo livre que você vai ter dentro da sua agenda, que você já sabe, tá?
Eu vou falar sobre planejamento semanal nos próximos dias e eu aviso vocês sobre a live que eu vou falar sobre isso. Eu acho que é algo muito importante, principalmente para quem trabalha de forma autônoma, mas para quem também não trabalha, também é muito importante. E é uma ferramenta que eu indico para os meus clientes e que eu utilizo nos meus processos, né? E que realmente faz com que a gente priorize as nossas atividades de uma forma muito bacana e muito clara. Porque a gente tem a clareza dos horários, né, que a gente tem disponíveis para incluir determinadas atividades na nossa vida, né? Bom, gente, sobre a priorização de tarefas é isso. Eu quero dar a dica para vocês de fazerem isso sempre no início da semana. Eu gosto muito de fazer aos domingos essa minha lista, tá? De prioridades da semana. Porque no domingo a gente tá mais tranquilo, vamos dizer assim. E quando a gente já acorda segunda-feira, a gente já tem mais ou menos claro o que a gente precisa realmente ter como resultado, né? E como prioridade naquela semana. Então eu gosto muito de fazer essa lista de prioridades aos domingos, tá? Porque eu acho um dia mais tranquilo, que a cabeça da gente não tá tão louca, não tá tão na correria. E a gente consegue pensar de uma forma muito mais tranquila e mais também focada no que realmente a gente precisa fazer. Eu quero saber de vocês, se vocês têm dúvidas, se vocês querem me perguntar algo, se vocês entenderam a técnica. É muito simples, então vocês vão precisar mesmo de um papel e de uma caneta. E seguindo essas orientações que eu dei pra vocês, vocês vão conseguir realizar. Então, a minha sugestão é que vocês iniciem em fevereiro dessa maneira, de uma outra forma, para que vocês consigam realmente priorizar essas atividades de vocês durante esse mês e ter um resultado diferente do que vocês tiveram em janeiro, para que vocês não se frustrem, né? Para que a gente não chegue no primeiro trimestre do ano e não tenha realizado nada, não tenha colocado em prática o que realmente é prioritário pra gente, tá bom? Muito obrigada a todos que estão me assistindo aqui no Instagram e aqui no Facebook, gente. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a se tornarem mais efetivos nas suas atividades e a realizarem mais em menos tempo também, tá? Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem conversar comigo sobre isso, mandem mensagens por inbox, tá certo? E eu vou gostar muito, muito, muito de saber os que realizaram atividade, que implementaram, tá bom? Que implementaram a atividade e que deu certo, tá? Muito obrigada a todos vocês, gente. E que vocês tenham um final de semana maravilhoso e uma semana muito produtiva. Que a semana de vocês seja muito produtiva. Que vocês iniciem o mês de fevereiro já de uma forma diferente, com uma visão diferente do que realmente importa pra vocês, do que é prioridade nas próximas semanas, tá bom? Um grande beijo pra todos. E se vocês acham que existe algum amigo de vocês que possa se beneficiar de alguma maneira com essas dicas aqui, por favor, repassem para essa pessoa, compartilhem com o outro, tá bom? 2019 é o ano que a gente tem que oferecer ajuda para que o outro também cresça. E a gente formar essa roda de ajuda mútua e de crescimento mútuo também. Eu acredito muito nisso, tá bom? Um beijo para todos vocês, para todos que me assistiram desde o início, para todos que ficaram até o final. Um beijo grande, gente. Até a próxima, até semana que vem.